Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá sua voz? Ocume das alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca, na tampa das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, está clamando. A voz, ó homens, clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós outros, entendei a decoração. Ouvi porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios servirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios dominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem entendem. Bem as entendem. E justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção de uma prata. No conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu a sabedoria vive com prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu conselho e a verdade e a sabedoria, eu sou entendimento. Eu sou entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam e acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Eu olho no fruto do teu ouro, sim, do teu ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a carne escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de tuas obras mais antigas, desde a eternidade fugida, desde o princípio, antes do conhecimento, antes de haver abismos que giraram, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando não passava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mano, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, era seu aluno, e agradaria suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não as rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, que orientará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Amém. Palavra maravilhosa, conhecimento. Não é antiga porque Deus não é antigo, Deus é na frente. Ele no universo. Essa tem vida eterna. Fez todas essas coisas. E sabemos que todas essas coisas foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos por essa palavra que Jesus Cristo tem todo esse poder, essa virtude,
está nesses anos luzes. O homem precisa levar 1000 anos para chegar. Deus está lá, Deus está em todo lugar. E Deus fez isso para magnificar o seu nome, mostrar a sua grandeza, o seu poder também, e para encantar os homens na terra também, e aquilatar o poder, a virtude e a sabedoria de Deus também. É uma maravilha o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é uma maravilha. O artífice que ele é o artífice, ele é o artesão de todas as coisas que existem também. Ele é o artesão, ele fez todas as coisas. Fez tudo maravilhoso, o céu, a terra, a lua, o sol, o mar, as águas salgadas e tantas coisas. O mar é salgado porque a sua terra, lá no fundo do mar, tem como é que chama? Salinas. Então ele é salgado por causa disso. E também por causa da quantidade da água também, ele salvou o mar. Por causa da quantidade da água que pega. Eu estudei isso, não entrou na minha cabeça agora. O sal está na terra, e para não apodrecer as águas tem a ventania. As ondas é para circular a água, para que tenha pouco oxigênio para alimentar toda a fauna peixe também, a fauna marítima, porque as ondas para movimentar as águas. Porque a água está muito intensa, porque a evaporação ela apodrece, mata tudo. Mas assim é a palavra de Deus também. E tem a sonda contra a igreja, para a igreja não dormir um pouco também. Mas não sempre necessita que renovar o nosso oxigênio, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo dentro do nosso coração. E tem sal também, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo também. E o mundo precisa da luz, precisa do sal, precisa da luz, precisa do sol, da lua também, do vento também. Para renovar, porque o sol batendo nas árvores, as águas evaporam e sobe de nuvem para o céu, e Deus sopra ela, e ela sobe a terra e manda a chuva e a água que nós bebemos também. Assim é a palavra de Deus, assim é a sua congregação. Nós congregamos, somos um pedacinho do mar, seguro que o sol vai justiça bem, dá calor à igreja, forma aquela nuvem espiritual, sobe para o céu. E Deus manda eles parar para o mundo também. O mundo recebe a benção de Deus, porque o povo de Deus ainda está na terra. Quando o Senhor tirar o seu povo da terra, não vai ter mais sol, não vai mais nada. Só trevas, luz evidente, medo, pavores e desesperança, porque a esperança já está conosco no reino da glória. E que sabedoria, que conhecimento, irmãos, de tudo isso. Sobre tudo isso, vamos falar também uma parte, uma das mais importantes também. De onde Deus tirou isso? De onde Deus tirou? De onde Deus tirou a terra? Só tinha Deus, só tem Deus. Tinha, só tem Deus. De onde ele tirou? Não precisa ter para o homem, pode não ter, mas para Deus não tem a palavra não ter. Ele tem tudo. Então ele veio. Onde foi buscar isso? Estourou, Adão tem buraco, tudo bom. Mas quem fez o mundo? Quem fez tudo? De onde veio tudo? Nasceu por quê? Veio por quê? Como veio? Como se formou? Quando se formou? Quanto tempo vai durar? Os homens dizem que tem achado que é bilhões de anos. Bilhões, fala de bilhão também. O mundo tem coisas
tudo concordado. 1 ano, 1000 anos do Senhor é como um dia. Certo? Um pouco da paciência. Tem 1 bilhão de anos. Que glória! Que maravilha, meu Deus, o nosso Deus. Que glorioso, que maravilhoso. Que sabedoria, que energia, que força, que luz, Ele é o sol da justiça. Bilhões de anos, as estrelas estão brilhando. Milhões de anos, o sol está ardendo. A virtude não acaba, o fogo não se apaga, só vai acabar quando Cristo vier buscar sua igreja na face da terra. Que maravilha, bilhões de anos, nós fazemos uma lâmpada, essa lâmpada aqui não tem mais, vai ter que trocar, não fabrica mais. O homem acende a lamparina, acaba o querosene, o manda-chuva acaba a água, acaba a corante, acaba a energia, e tudo vem da terra, tudo volta para a terra. Mas dá glória a Deus, essas árvores, o fruto da vida eterna, nós vamos recolher no reino da glória do céu. Por isso, queridos irmãos, bilhões de anos o Senhor, e ainda não acredito porque tem bilhões de anos. Glória a Deus. Maior é a nossa fé que Deus tem 1 bilhão de anos, milhões de anos. Deus é antes do tempo. Não existia nada. Só existe Deus. Deus que fez todas as coisas. Não que criou a terra. Não existe a terra, tá bom. Estourou. E quem que fez a terra? E quem que fez o fogo lá no centro da terra? Que a vez de precisar respirar era um vulcão. E a terra se cansa também. Aí ela abre a boca no vulcão, forma ilhas, forma países. A diferença Deus é glorificado. Irmão, o nosso Deus é vivo. Ele quer dizer para nós hoje que Ele pode todas as coisas. Não tem que fazer para nós. Se não existe o Senhor veio, o Senhor gera, o Senhor faz aparecer do nada. Como é que tudo subsiste, a energia, a força, o vento, os mares, as flores, e tudo que existe que Deus criou, Deus deu os alimentos para cada animal, Deus deu alimento para cada peixe, Deus deu alimento para cada passarinho. Coisa tão difícil, coisa tão dura. Vocês já tomaram ferroada de abelha? Quem tomou ferroada de abelha? Eu já tomei um monte. Os olhos estão todos inchados assim. Quem que anda mexendo aí na minha galinha de abelhas? Você vai pagar caro. Que coisa maravilhosa. Um ferrão tão amargo e faz uma comida tão doce para o homem, irmão. Coisa maravilhosa. É a sua defesa, é a sua guarda para proteger o mel que ela abriga. Sua casa, seus filhinhos estão ali. É a defesa. E a nossa defesa é o sangue de Jesus Cristo. O inimigo não suporta, ele foge, é como uma espada que fere a sua alma. Eu, no meu entendimento, no meu sentimento cristão, um pouquinho de experiência que eu tenho. Quando Jesus Cristo subiu, quando puseram ele na cruz, pendurado ele, o inimigo deu muita risada, passou muito, se alegrou muito, mas eu sinto que ele vai sentir aqueles pregos de mão nos pés por toda a eternidade, a dor de Cristo, a dor da alma, do arrependimento, da angústia, da aflição, do abandono.
de morte eterna. Dá uma glória a Deus. Você sente as marcas de Cristo. Às vezes ela dói, porque você não se conforma com o mundo e quer sempre ser crucificado. E o mundo sempre diz que crucifica. Ele sobre os outros. Ele crucifica. Porque o mundo não entende a tua fé, a tua esperança. O mundo espera um céu sem obras, e sem obras santa ninguém verá aquele dia. E o homem por si não consegue ser santo. Se o homem conseguisse ser santo, bastavam os 10 mandamentos. O homem não conseguiu ser santo. Jesus Cristo. O homem não acreditava na Bíblia. O homem inimigo, por isso que ele falou do Jó, ele não acreditava que o homem podia ter força, ele derrubaria qualquer homem. E Jesus Cristo veio mostrar para o demônio e para a própria humanidade que como Deus na alma pode ser santo. Pode morar num lugar santo, onde só os santos entrarão para a glória do eterno Deus. A terra não serviria para o homem. A terra Deus fez para os homens, e o céu Deus fez para os anjos moradores celestiais. Ele preparou o céu para nos receber. Ele modificou os céus, modificou a terra. Jesus Cristo. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um lugar. Vou preparar um lugar para vocês. E ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Ele fala pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo não é mentira, ele é santo, santo, santo. Que o Pai me engrandeceu, o Filho me engrandeceu, de tal maneira, na sua humildade, e na humildade de Deus, se alguém murmurar contra o Pai e contra mim, ainda tem perdão, mas quem murmurar contra o Espírito Santo não tem perdão. Honrou o Espírito Santo. O Espírito Santo não ia mentir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é verdadeiro. E quem o tem, e quem o ama, e quem o recebe, e quem obedece à palavra de Deus, com entendimento, com a sabedoria, com o conhecimento e na virtude do Espírito Santo, dá uma glória a Deus. Um dia vai morar no reino da glória do céu. Vai ser vencedor, porque enquanto o Criador faz as coisas magníficas, belas, lindas, formosas, não prejudica, não aterroriza, mas mete temor, porque tem que pôr temor, o temor de desagradar, de deixar ele irado, deixar ele desagradado, triste, amargurado. Ele não se rima também, mas ele tem que tomar as providências de Deus, para não perder o respeito do homem também, e não só abençoar, mas também castigar. E o mundo está perdido. Enquanto Deus fez essas maravilhas, o inimigo lhe quer destruir. E o homem está destruindo tudo que ele fez. Isso aqui foi Deus que fez. O céu, a terra, as águas, o beija-flor. Vocês creem, não creem? Eu creio. É muita perfeição. É muita perfeição para mim do nada. É muita perfeição.
disse para castigar uns reis. Vocês já leram isso aqui? Deus disse, já leram? Já leram? Vocês não leram nada. Deus disse castigar os reis, ele tirou os dedão dos reis, os Josué. Ele foi Josué? Foi, né? Tirou o dedão e jogava comida no chão. E eles não conseguiam pegar assim, comida assim, mais perfeita. Bota, por favor, pequenos e um grosso para dar conta do lado de cá. Dá uma glória a Deus. E ao nome de Deus, que perfeição, que sabedoria, que conhecimento. Fez o homem, fez a mulher, seios, úteros, ovários. Que coisa maravilhosa. O homem sábio, entendido, perfeito no seu corpo. Só enxerga a maravilha, mas enxerga dos lados, enxerga tudo. Deus enxerga tudo, não precisa olhar. Deus sabe o que acontece. Mas fez para o homem também, sem olhar para a frente, sem desanimar, deixar sua tristeza para trás e avançar para o reino da glória dos céus. É a palavra desta noite. Deus, o homem é mais perfeito do que tudo que Deus fez também. Muito mais perfeito. Na capacidade de criar, de transformar, de gerar coisas novas, de tirar energia do sol, da lua, do ar, tirar o alimento do céu, enxergar, cruzamento e tudo mais, de sabedoria. Deus fez tudo, então Deus é mais perfeito do que tudo que nós vemos. E o homem é a sua imagem e a sua semelhança. E diz a palavra, vós sois deuses também. Eu acredito que nós somos um pedacinho de Deus. Porque só é eterno que sabe de Deus. Só tem um eterno, é Deus. A alma é eterna. E Deus mandou eu ler essa palavra. Vamos falar do que o inimigo faz. O inimigo fez. O que o inimigo quis criar. Criou um lugar de dor, de sofrimento, de angústia. Onde está escrito aqui que quem não tiver sabedoria, como é que falou? Os que pecarem contra mim e a sabedoria, violentar a sua própria alma. A alma nasce com pecado, que é do diabo, mas nenhuma alma nasce má. O homem violenta a sua alma, sua própria alma. Tudo que o homem faz contra o seu próximo, está fazendo contra a sua alma, está fazendo contra si mesmo. Matou, está se matando. Roubou, está se roubando. Magoou, está se magoando. Adulterou, está se adulterando. Ele violenta a sua alma. A alma que Deus fez para nascer pura. Se uma criança falecer, não tem culpa. A alma que depois é violentada pelo ser humano, é subjugada, é vencida.
pelo mal e se esquecem das riquezas de Deus, que é semelhante a Deus, pode ser como Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dessa palavra que Deus está mandando também hoje aqui no Jardim da Festa. Dá um glória a Deus. Nós recebemos o inferno aqui. O inferno é aqui. Para nós o inferno é agora. É o nosso teste. Nós estamos, queridos irmãos, na boca do forno, da fornalha, na boca da fornalha. Na boca da fornalha. Só que é o contrário. Só que é o contrário. Nós estamos confessando o nome do Senhor. Nós estamos nos acovardando. Nós estamos covardes quem peca. Dá mais valor aos prazeres, ao seu instinto bárbaro, tarado, que perdoa a palavra, do que de Deus. Deixa o demônio se manifestar no lugar de Deus. E violenta sua alma a cada palavra, a cada sentimento. Se você vai falar com uma pessoa hoje que não é crente, as moças também, as crianças também, fiquem horrorizadas. Pessoa de classe, pessoa formada, de 20 palavras, falou 19 palavrão. Aí eu fechei a cara, ele ficou calado. É melhor que se cale. Não é que está o mundo, irmãos. Alma violentada, alma covarde, não resiste uma tentação, não resiste uma oferta, não resiste um prazer fora da realidade humana. Me perdoe, irmãos, tem enfermidade, tem enfermidade. Ele precisa tomar um depressivo, antidepressivo, um hormônio, alguma coisa assim, que o gasto do humano hoje é muito superior ao gasto antigo. Eles não tinham toda essa luta, eles não tinham todo esse envolvimento mental, não tinha nem um telefone na cabeça, tinha a palavra, tinha a doutrina, a inocência, conhecia pouco. Hoje o homem conhece tantas coisas que se perde no meio dessas coisas todas e se esquece de Deus, se esquece de ter uma alma para salvar. E hoje Deus está mandando essa palavra. E perde a virtude, perde o poder do corpo e procura em coisas estranhas, em drogas e assim por diante, e de certas maneiras também ilegal na presença de Deus e violenta a sua própria alma. E diz aqui, contra mim lutará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui diz, ouve a correção. Não a rejeiteis e seres sábios. A gente fala aqui por Deus, Deus manda falar. Mas que ninguém que esteja ouvindo essa palavra não procure a glória, não procure a alegria, não procure excessivamente a alegria, a libertação de drogas muito fortes que transforma a mente, transforma o coração e querer iniciar. Querem mais uma coisa? É difícil falar.
usava teu mar. Ele se iniciava com as próprias caminhos do mar. Dentro da psiquiatria, dentro da legalidade, dentro da lei moral e médica, eles roubavam as coisas da mãe para se drogar. E se Deus está mandando a palavra, não cai um tio da palavra de Deus aí que se e toma remédio forte, zele pelo teu remédio. Você nunca ouviu isso, né? Zele pelo remédio que você toma. Não deixa ao léu. Toma cuidado com a tua família, para não venha criar algum dependente de droga na tua própria casa. Hoje está escrito aqui, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Se você já achou todas essas coisas e concorda com elas e vive dentro delas, dá uma glória a Deus. Vai alcançar o favor de Deus aqui na terra. Porque não é possível que o cetro da impiedade subsista sobre a sorte do justo. Aqui ele diz da sabedoria, do conhecimento, da visão que tem que ter. Essa visão ampla, essa visão de luz, de força de expressão, força de ensino, na qualidade das palavras e na abertura do que fala com sabedoria e do que recebe com sabedoria, só pode ser o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Os reis da terra. A maioria também está contaminada. Não enxergam tudo, não vê nada. Os homens desde cima, homens das posições mais altas, as mais baixas, que não têm essa compreensão do que fez tudo isso. Que nossos olhos estão vendo, nosso corpo está vivendo. Receberam tudo isso de graça, a vida. Não a cumpriram depois de ter recebido tudo isto, e tudo isto já é força suficiente para crer em Deus e crer na sua misericórdia e bondade em nosso Senhor Jesus Cristo. Mexeu no mar, mexeu na tempestade, mexeu em tudo, mexeu no pão, mexeu nos peixes, mexeu no ar, mexeu na escuridão, mexeu no céu e na terra, e muito mais.
Deus faz. Vou tentar explicar. Uma maneira meio pesada, mas simples. O homem não perde seus costumes, seus vícios. Às vezes não praticam mais por causa da doença, por causa da lei que está contra eles. Mas no seu coração fica sempre o desejo. Não adultera, mas sempre o desejo da cobiça. É doutrinado. Vai no psicanalista, vai em tanta coisa. Cria razão, um compromisso consigo mesmo, de não fazer mais aquilo que é crime e pecado, mas no coração continua desejando. E hoje Deus vai tirar todos os desejos malignos em nome de Jesus. Não adianta o Senhor nos tirar do mundo, do pecado e do engano. Cobiçávamos, eu nunca roubei, mas roubavam, matavam, adulteravam, traíam. E o Senhor libertou. Não fazem mais pela vida eterna. Mas o povo saiu do Egito, mas o povo, o desejo ficou no Egito. Estava na terra palestina, mas cobiçava as coisas do Egito. Hoje, o Criador do céu e da terra vai ter poder de limpar o teu pequenino coração. Em nome de Jesus. Se há uma tentação em você, seja retirada em nome de Jesus. Esqueça o mundo do pecado que o diabo e o homem construíram, e olhe para o mundo da graça que Deus está construindo para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração.